Menezes, sou proprietário da VIP Treinamento e Desenvolvimento, uma consultoria especializada em Business Intelligence, entre outros assuntos relacionados à área, tais como modelagem de dados, Data Mining, Dashboards e o Hyper Intelligence, assunto que vamos explorar mais em detalhes nessa live. O Hyper Intelligence, ou hiperinteligência, traz para você informações as quais você nem precisa procurar, elas simplesmente vêm até você. Com Hyper Intelligence, insights com zero clique agora estão disponíveis em todos os lugares, o tempo todo e para todos. Ou seja, você pode estar respondendo e-mails, trabalhando em uma planilha, trocando mensagens via WhatsApp ou navegando em um site e ao mesmo tempo obtendo respostas sem a necessidade de interromper o seu fluxo de trabalho, pois não há necessidade de procurar por relatórios dentro de alguma ferramenta de BI. Apenas passando o mouse sobre palavras-chave, a informação vem até você. Como isso funciona? Através da plataforma MicroStrategy, uma das principais ferramentas de BI do mercado, podemos desenvolver cards ou mini dashboards com os principais KPIs referente a um determinado assunto e depois referenciar esse assunto a palavras presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, eu poderia criar um card com o nome do cliente como assunto de referência e adicionar ao card os principais indicadores relacionados a esse cliente, como a receita, a quantidade de produtos comprados, o percentual de desconto aplicado, o percentual de participação comparando com todos os outros clientes e a data da última compra, para finalizar. Depois, ativando o Hyper Intelligence na web, mobile ou até no Office, quando o nome do cliente aparecer em um desses locais, ele será automaticamente sublinhado, indicando que temos informações relevantes a respeito daquela palavra. E ao passar o mouse sobre ela, o card aparece, como um tooltip totalmente personalizado, filtrando exatamente o cliente no qual eu estou verificando e disponibilizando os principais indicadores de maneira fácil e rápida de analisar. Agora farei uma demo para que possam verificar como é fácil desenvolver um projeto como esse e, claro, para que possam reproduzir no ambiente de vocês. Portanto, irei demonstrar desde a instalação do Workspace, ferramenta necessária para a criação desses cards, até a análise final, onde as informações virão até você através desses cards personalizados. Como o assunto mais atual hoje em dia é o coronavírus, infelizmente, vou criar um card usando o país como palavra-chave e adicionar os principais indicadores como a quantidade de infectados, a quantidade de óbitos e recuperados. Assim, quando estivermos navegando em algum site, por exemplo, e aparecer o nome de algum país afetado, ao passar o mouse sobre ele, as informações irão aparecer e um link também estará disponível para uma análise mais detalhada, se necessário. Então vamos começar. O primeiro passo é baixar e instalar o Workstation, que se encontra disponível no MicroStrategy Community. É através dessa ferramenta que vamos criar os Hypercards. Através do Workstation, também podemos criar e gerenciar usuários e grupos, aplicar funções de segurança, publicar conjunto de dados e agendar suas atualizações, criar e compartilhar dossiês e monitorar todas as aplicações e serviços. Após concluir a instalação, o próximo passo é se conectar a um ambiente. Basta clicar no sinal de mais, definir um nome para seu ambiente e informar a URL referente ao MicroStrategy Library, entrar com seu usuário e senha, selecionar os projetos que pretende se conectar e pronto, você está conectado. O próximo passo é adicionarmos um conjunto de dados que servirá como fonte de informação para os nossos Hypercards. Basta clicar em Criar novo conjunto de dados, escolher o ambiente e o aplicativo, no caso, o projeto VIP App. Entre os mais de 200 conectores disponíveis na ferramenta MicroStrategy, eu vou escolher o arquivo do disco para selecionar uma planilha Excel localizada na minha máquina. Vou clicar em Escolher arquivos e então selecionar essa planilha Excel e clicar em Abrir. Antes de concluir, eu vou preparar os dados para verificar se todos os atributos e métricas foram mapeados corretamente.
Aqui eu consigo verificar que o atributo atualização, já no formato de data, traz a data de hoje, às 2h32 da manhã, que é a data de atualização desse arquivo. Também tem o atributo país e algumas métricas, com o total de casos por país, quantidade de recuperados, de óbitos, infectados e os percentuais de óbitos recuperados em relação ao total de casos. Vou clicar em concluir e salvar o meu conjunto de dados, como COVID HyperCard. Ok. COVID HyperCard Dataset. Então, é um conjunto de dados que servirá para atualizar os hypercards com informações do COVID. Basta clicar em salvar. E agora, criar um cartão utilizando esta fonte de dados. Então, criar novo cartão, selecionar aplicativos, VIP App, objetos públicos, relatórios. E aqui eu já consigo encontrar o meu conjunto de dados recém-mapeado. Clico então em selecionar e aguardo o editor do card abrir. A primeira coisa é nós escolhermos o modelo do nosso HyperCard. Então, clicando nesse botão à direita, trocar modelo, eu consigo usar o modelo mais básico, em anel, matriz ou de seção. No nosso caso, vou usar o mais básico mesmo, pois eu não tenho tantas métricas e atributos para preencher. O mais importante do HyperCard é o cabeçalho, pois é aqui que fica o atributo que servirá como chave para a relação na hora do filtro. Então, vou escolher o atributo país. E a data de atualização eu posso adicionar no rodapé, clicando em modelo, permitir o rodapé. Ou seja, tem uma seção disponível para colocar informações de data de atualização deste card. No corpo do card, vou adicionar uma matriz logo abaixo do meu cabeçalho com apenas uma célula, para trazer a principal informação do meu HyperCard, no caso, o total de casos deste determinado país. Vou aproveitar para aumentar a fonte e colocar em negrito. Também vou aumentar o label, também colocando em negrito, para obter um destaque maior. Abaixo do total de casos, vou colocar as demais informações das métricas, como quantidade de infectados no momento, quantidade de óbitos até hoje e quantidade de recuperados até hoje. Pronto, como sobrou espaço na minha matriz, eu consigo editá-la deixando apenas uma linha com 3 células. O próximo passo, eu vou adicionar um anel logo abaixo da minha matriz. Aqui eu consigo colocar métricas no modelo de percentual, como o percentual de óbitos em relação a esse total e o percentual de recuperados em relação a esse total. Óbitos vou formatar para vermelho e recuperados para verde. Caso queira identificar que essa data é uma data de atualização, é importante adicionar uma caixa de texto informando a atualização. Prontinho, nosso card está montado. Basta salvar. Vou chamar de COVID HyperCard
Covid HyperCard, salvar. Prontinho. Basta fechar, diminuir essa seção, abrir o browser, no caso o Chrome, e caso não tenha a extensão já instalada do MicroStrategy HyperIntelligence, basta entrar no site community.microstrategy.com/s/products e baixar o HyperIntelligence for Web. No caso, também é possível baixar o HyperIntelligence for Office para implementar isso no seu Outlook, no seu Excel, e ainda o HyperIntelligence for Mobile também, ok? Nós vamos testar agora o HyperIntelligence for Web. Como eu já tenho instalado, basta clicar nessa extensão, logar com o usuário e senha do projeto para ter acesso a todos os cards disponíveis. O que nós acabamos de criar foi esse Covid HyperCard. Vou desabilitar esse anterior, habilitar esse novo que acabamos de criar e pronto. Agora, a partir deste momento, todas as páginas que contiverem nomes de países vão ser automaticamente filtradas pelos HyperCards. Exemplo: países em inglês. Lista completa de países e nacionalidades em inglês, da Wizard. Pode ser esse. Vou descer aqui o site e já consigo ver vários países sublinhados. Isso significa que já tem um HyperCard para esse país. Exemplo, Argentina está hoje com 8.809 casos, mais de 5.000 infectados, 393 óbitos e 2.872 casos de recuperação. Vamos para o Brasil? Brasil. Estamos com mais de 271 mil casos hoje, 147 mil infectados ainda, mais de 17 mil óbitos e 106 mil recuperados. Vamos para os Estados Unidos, que estão com um cenário mais complicado que o nosso. Estados Unidos. Hoje bateram mais de 1.500.000 casos. Já possuem mais de 91 mil óbitos. 6% de óbitos, 19% de recuperação. Ok? Então, esses são os HyperCards. Uma forma fácil, prática de obter informação com zero clique, apenas passando o mouse com a identificação automática da ferramenta. Okay? Bom, como acabamos de verificar, é muito simples implementar um HyperCard e essa funcionalidade pode trazer grandes benefícios para o seu negócio, pois a busca pela informação para a tomada de decisão vai estar ainda mais fácil e rápida. Além dessa, existem outras tecnologias que também podem trazer respostas e informações de forma bastante simples, estando também dentro do assunto do HyperIntelligence. Uma delas, desenvolvida pela VIP, chamamos de Intelligent Search, ou Procura Inteligente, onde através de um campo de texto o usuário pode digitar uma frase para encontrar o melhor relatório, documento ou dashboard que atenda à sua necessidade de análise. Por exemplo, se eu digitar "me mostre a evolução mensal da receita em 2015", o robô vai procurar no metadados o objeto que contenha essa informação, além de passar o ano 2015 como parâmetro de filtro para esse relatório. Portanto, não é mais necessário perder tempo navegando entre pastas, executando diversos relatórios e dashboards para encontrar a informação desejada. Através do Intelligent Search, você encontra o que precisa em segundos. Veja o vídeo. Aqui nós temos um documento MicroStrategy com uma caixa de texto customizada para receber a solicitação do usuário. Então, vou digitar a seguinte frase: apresente as vendas do produto sucrilhos para todas as cidades. Pronto.
O robô encontrou o melhor dashboard no projeto baseado nessa frase e ainda, como vocês podem ver, passou como parâmetro de filtro o produto sucrilhos na hora da execução. Podemos explorar mais os dados de cada gráfico e confirmar que somente sucrilhos foi retornado na análise. Agora vou digitar "quero ver a evolução do produto bolacha". No ano de 2015. Ou seja, o robô terá que procurar um outro dashboard que traga uma análise de evolução, como podemos ver no gráfico abaixo, e ainda recebendo 2 parâmetros de bolacha no ano 2015. Também desenvolvemos o Intelligent Chatbot, onde podemos perguntar a um robô, via aplicativo de chat como o WhatsApp ou Telegram, por exemplo, informações a respeito do meu negócio. Em tempo real, eu obtenho a resposta de forma simples e prática através do meu aplicativo. Ou seja, eu escrevo um texto, manualmente ou por voz, e envio ao robô, que nada mais é do que um contato no meu aplicativo. Esse robô irá converter o texto em um relatório, executar contra o banco de dados, que por sua vez irá devolver a informação ao robô e me responderá pelo aplicativo. Tudo isso em segundos. Veja esse exemplo. Ou totalmente por voz, através do Intelligence Virtual Assistant, podemos nos comunicar com assistentes virtuais dessa maneira. Olá, sou seu agente virtual. Fui treinado para obter os valores de receita, lucro, custo e unidades vendidas das categorias de produtos. Então, diga o nome da categoria que deseja obter os dados. Alimentos. Identifiquei a opção Alimentos. Agora diga qual métrica você deseja saber. Receita. O valor da receita é de R$ 3.893.367. Obrigado. A tecnologia é bastante interessante, na mesma linha do zero clique, também já desenvolvida pela VIP, é a Intelligence R, ou Realidade Aumentada Inteligente, a qual adiciona elementos virtuais em ambiente real, trazendo os principais indicadores ao redor de um item, que é usado para filtrar, por exemplo, tais informações através da câmera do celular, como esta e esta informação. Nesse vídeo, apresentado no simpósio, nós criamos um mercadinho e ao apontar a câmera do celular para determinado produto, os principais KPIs são retornados virtualmente ao redor deste objeto. Confira. Neste vídeo, vamos apresentar a realidade aumentada integrada à ferramenta de BI MicroStrategy. Aqui nós temos um celular fixo, com a câmera apontada para um dos produtos da prateleira, trazendo os principais indicadores relacionados a ele. Agora, em tempo real, eu vou usar o meu celular e apontar para outro produto, filtrando os valores pela embalagem. Se movimentarmos esse produto, podemos ver claramente os elementos virtuais que acompanham o objeto. Bom, e para finalizar, também temos o IoT, ou Internet das Coisas Inteligente, onde também é apresentado no simpósio, pela VIP, capturamos as informações de um sensor de passagem e as disponibilizamos em um dashboard em tempo real, informando a quantidade de pessoas que estavam entrando e saindo do evento, por sexo e faixa etária. Ou seja, através de todas essas inovações, conseguimos interagir com todo o ambiente, com novas tecnologias, dispositivos,
para que a tomada de decisão possa ser cada vez mais rápida e assertiva. Eu fico por aqui e agradeço a todos que me assistiram. Me coloco à inteira disposição para esclarecimentos e dúvidas. Seguem aqui os meus contatos. E mais uma vez, obrigado.